Meus irmãos e irmãs, a solenidade de hoje, Pentecostes, marca o nascimento da Igreja. Quando nós, cristãs, batizados, guiados pelo Espírito de Deus, anunciamos a palavra e com o nosso anúncio, com o nosso testemunho, buscamos edificar, já aqui no nosso meio, o reino de Deus. Então esta solenidade marca o nascimento da Igreja. Os discípulos que antes tinham medo de falar de Jesus, que antes estavam escondidos, pela ação do Espírito saem pregando o Evangelho em todo o mundo, a todo canto do planeta, a ponto de que nós hoje, tendo ouvido a pregação deles, também nós somos cristãos, também nós devemos anunciar esse Evangelho de Jesus Cristo, a sua boa nova, esse Cristo que vive e caminha conosco ao longo da história. E as leituras que nós ouvimos hoje nos ajudam a compreender esse grande mistério de fé de Deus que nos envia em missão e nos conduz pelo seu Espírito. Na primeira leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos, São Lucas nos fala da importância da unidade na diversidade. É o evento Pentecostes que Lucas está narrando. Os discípulos estavam reunidos no cenáculo, ainda com medo, mas esperançosos, cada um com aquilo que tinha, com a sua vida, com a sua história, com os seus dons. E eis que ouvem um grande barulho, como uma forte ventania, o Espírito vem sobre eles e o lugar do medo é tomado pela coragem, pela vontade de anunciar a Jesus, a ponto deles abrirem as portas e saírem na cidade de Jerusalém, anunciando tudo aquilo que havia acontecido com Jesus e anunciando que o Senhor ressuscitava. Naquela época, Pentecostes ainda é para os judeus também uma festa que lembra a libertação do povo do Egito. Para nós, marca o nascimento da Igreja. Cada um com sua história proclamava o Evangelho, e os fiéis que estavam em Jerusalém, vindo de todas as partes conhecidas do mundo, ouviam as maravilhas que Deus havia feito em Jesus e por Jesus na sua própria língua. Os discípulos falavam uma linguagem única, a ponto de serem compreendidos, cada um no seu idioma próprio, compreendia aquilo que o Evangelho anunciado queria dizer-lhes. O Espírito nos conduz, nos leva aonde Ele quer. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós é que somos convidados a viver esse novo Pentecostes e a falar essa linguagem universal que é capaz de tocar o coração de todas as pessoas. Aqui nós podemos nos lembrar do mandamento novo de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E uma linguagem que é compreendida, que anuncia o Evangelho, que faz bem às pessoas, é a linguagem do amor. Quando nós amamos, quando nós cuidamos, quando nós queremos o bem do outro, independente da religião que ele tenha, ele compreende, como discípulos de Jesus, como aqueles que são guiados pelo Espírito, devemos nos deixar conduzir por Ele para anunciarmos o Evangelho também com o nosso testemunho, também com a nossa vida. Essa unidade na diversidade
é relembrada por Paulo também na segunda leitura que nós ouvimos, quando ele afirma que há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de carismas e ministérios, mas um mesmo é o Senhor que nos guia. E por isso, para não fugirmos desta nossa vocação primeira, é preciso que tenhamos sempre como centro da nossa vida, como quem nos conduz, o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus ocupa na nossa vida o lugar que é dele, nada nem ninguém pode nos afastar daquilo que ele deve ser na nossa vida. É ele quem deve nos conduzir, é ele quem deve nos mostrar o caminho a ser seguido. Por isso é importante sempre agirmos fazendo o que o Senhor nos ensinou, colocando os dons que temos a serviço dele, para que o bem aconteça não só na nossa vida, mas também na vida dos irmãos e irmãs. Quando colocamos Jesus como centro da nossa vida, acontece conosco aquilo que aconteceu com os discípulos, como nós ouvimos no Evangelho. São João nos diz que os discípulos estavam fechados com medo dos judeus, e eis que Jesus colocou-se no meio deles, desejou-lhes a paz e soprou sobre eles o Espírito. Quando Jesus vem e se torna o centro da nossa vida, nós conseguimos encontrar a paz que muitas vezes perdemos porque nos perturbamos por tantas coisas que nos esquecemos de deixar que Ele ocupe o lugar que é dele na nossa existência. Só Jesus é capaz de nos dar a paz que muitas outras coisas nos roubam. É preciso deixarmos que Ele seja de fato aquele que tem um lugar de destaque no nosso coração. E quando Ele está lá, é o Espírito Santo quem nos conduz. Ele nos impulsiona a anunciarmos o Evangelho, mas nos impulsiona também a vivermos e a buscarmos tantas outras coisas. Nessa solenidade de Pentecostes, nós somos convidados a abrir o nosso coração e a pedir a Deus que, de fato, pelo seu Espírito, nos conduza no melhor caminho, nos dê a paz que tanto estamos precisando diante das adversidades da vida, para que nós possamos caminhar juntos, unidos e superarmos os males desse tempo. Cada um sabe qual dom do Espírito necessita mais, mas como comunidade de fé podemos e devemos pedir para Ele alguns dons que nos ajudarão a ficar firmes nesse tempo. O discernimento para sempre fazermos as melhores escolhas, para pensarmos como viver bem essa linguagem do amor, no respeito a Deus e ao próximo, nos cuidados que eu devo ter, a esperança de termos a certeza de que Deus caminha conosco. Jesus é o Senhor da história, Ele vai à nossa frente no nosso caminho e por isso não precisamos nos desesperar, pelo contrário, devemos esperar nele. A paciência necessária, é preciso cada um fazer a sua parte, mas é preciso pacientemente esperar, porque, como diz Santa Teresa, tudo passa, só Deus permanece. E por fim, peçamos também resiliência, que é a capacidade de transformar aquilo que não é bom em algo aproveitável, em algo edificante, em algo que nos faz melhores, né? Que quando chegarmos lá na frente, longe desse tempo, guiados pelo Espírito,
que nós sejamos melhores, mais humanos, mais cristãos, mais fraternos, que nós sejamos capazes de falar uma linguagem que é compreendida por todos, até por aqueles que ainda não conheceram Jesus. Que esse espírito de amor, que esse espírito de esperança, de discernimento, de paciência, nos oriente e nos conduza, e que de fato nós possamos viver hoje e a cada dia um novo Pentecostes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.